Fala família Tricolor, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos reagir mais um vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Créditos e direitos autorais ao canal, link aqui na descrição do vídeo, beleza galera? No final a gente volta para reagir. Nada diferente daquilo que ele já tinha observado no campo de jogo. Para mim não houve pênalti no Luciano. Muito obrigado, você ainda volta no programa de hoje. Eu vou repetir aqui a informação, não tem hoje entrevista do Abel Ferreira, porque o São Paulo, alegando reciprocidade, porque em algum momento uma sala do Allianz Parque não foi cedida, não cede também no Morumbis um espaço para que o Abel Ferreira fale hoje. Mas tem do Thiago Carpini, que já está falando, e nós vamos com ele. Você gostou, aquilo que você não gostou, e uma dúvida, por gentileza. Hoje, o Rames, ele aguenta jogar quanto tempo? Quanto que ele suporta? Bom, boa noite a todos. Mais um jogo para nós de desafiador, né? Não ter um atacante de referência, que é o Calleri, nos faz muita falta. Criarmos uma alternativa diferente e no meu modo de ver, funcionar tão bem, né? O luxo em alguns momentos de experimentar situações para o decorrer da temporada, para a gente entender tudo que nós temos de alternativas, e hoje foi mais uma boa alternativa. Em relação ao Rames, é difícil eu te falar, né? Acho que até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então, nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback, né, que é passado, proposto por ele em relação às cargas de treino, aos volumes. Vamos ter agora uma semana aberta, isso vai ser importantíssimo. Talvez com esse período, se ele conseguir fazer todas as sequências daquilo que vai ser proposto, talvez ele melhore ainda um pouco mais. Claro que vai chegar um ponto que ele só vai melhorar jogando. Mas para a gente chegar a esse ponto sem correr risco de perder um atleta como ele, a gente tem que ir com um pouquinho de calma. E nas próximas rodadas, o que foi planejado para ele já está bem definido, de a gente evoluir gradativamente. E aí vai chegar um ponto que vai depender do atleta, o quanto ele suportar em campo, 60, 70, 80 e quando chegar aos 90. A gente espera que possa acontecer rápido, porque é um cara, tecnicamente, a gente não precisa perder tempo aqui falando do que é o Rames tecnicamente. Carpini, tudo bem? É o segundo clássico do São Paulo que tem polêmicas de arbitragem, que o presidente ele vai falar na zona mista. Pablo Maia ele passou na zona mista e ele comentou que conversou com o árbitro naquele lance do primeiro tempo, que ele levou a solada do Richard Rios, e que o árbitro disse que não o expulsou porque saiu o gol. Eu queria saber, primeiro, se você tem algum conhecimento da regra em relação a isso, né, se tem alguma especificidade, se você também ouviu isso do Pablo Maia ou da arbitragem. E em relação aos outros dois lances polêmicos, muito torcedor está reclamando que os critérios utilizados foram diferentes. Bem diferentes. Então, eu gostaria da sua posição em relação a esses três lances, por favor. Bom, como você falou, na diretoria, o presidente já se posicionou muito em relação a isso. Para mim, mais do que o lance do Rafa e o lance do Luciano, foi o lance do Richard Rios. Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu, são pessoas que têm o discernimento, a inteligência da regra. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija. Indifere a decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E, na minha opinião, foi o maior erro dele. Mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás, não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de queixa em relação a isso, mas aí fica aberta a opiniões de vocês, eu tenho as minhas, prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima, né? Eu prefiro exaltar o que foi o jogo coletivamente, o quanto nós conseguimos neutralizar e criar situações, mesmo com muitas ausências, né, ausências consideráveis, como o Rato que vinha voltando e o Calleri que é uma referência para nós. Então, acho que foram coisas a serem mais valorizadas para mim coletivamente, mas complicado. Carpini, boa noite. Teve dois momentos na partida que me chamaram a atenção, eu queria que você comentasse. Primeiro, o São Paulo estava com uma certa dificuldade para fazer a saída de bola no início do primeiro tempo, mas consegue fazer o gol roubando a bola no campo de ataque. Então, queria que você falasse dessa alternativa que o time encontrou
para conseguir agredir o adversário. E no segundo tempo, a gente viu um Palmeiras desde o início trocando muitos passes, o São Paulo tendo certa dificuldade para recuperar e reter essa bola. Tanto é que a primeira finalização do São Paulo no segundo tempo vem com o Alisson já com 44, 45 no segundo tempo. E aí parece que o time consegue dominar e pressionar. Queria que você citasse esses dois momentos. Como que você conseguiu com o elenco? Porque eu vi você conversar pelo menos 2 vezes com os zagueiros para tentar ajustar a saída de bola. E no segundo tempo a dificuldade para manter essa posse de bola também, não deixar o Palmeiras o tempo inteiro gastando a bola e o São Paulo tendo que correr atrás para marcar. Tá. Bom, em relação ao primeiro tempo, né, como eu falei, nós tivemos 20 minutos para treinar e na parte final do treino nós ainda perdemos o Wellington Rato. Então, você colocar um padrão perfeito de construção, de parte inicial, intermediária e terço final de jogo em 15 minutos é muito difícil, uma equipe que nunca jogou junto, sem uma referência com jogadores de mobilidade. A intenção era deixar um pouco a bola com os zagueiros do Palmeiras, que foi o que aconteceu, e foi dessa maneira que nós roubamos a bola e fizemos o gol, né? Eu acho que o Palmeiras trocar passes dá um ar de superioridade, mas eles trocaram passes onde nada acontecia. Na parte de construção inicial, longe do nosso gol, entre linhas ou próximo do nosso gol, onde representasse algum perigo, não aconteceu. Aí começou a ter um pouco, no meu ponto de vista, né, um pouco de impaciência do Palmeiras e começou a baixar os volantes do lado dos zagueiros, Richard Rios, Aníbal, para pegar a bola lá atrás, onde não acontece nada, digo. Então, para mim, é uma falsa posse de bola. São construções onde também não progride. Não vi uma construção tão efetiva assim, né, um controle de jogo muito menos. E na segunda parte também, se eu não me engano, nós finalizamos antes do Alisson, mas mesmo que, no seu ponto de vista, tenha... de maneira assertiva o que você está falando, e eu não sei, estou falando porque eu não me recordo, mas eu acho que teve antes, mas o Palmeiras, se eu me recordo, também teve nenhuma finalização. Então, vale ressaltar que funcionou o que a gente trabalhou, funcionou o que a gente treinou, controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale se dizer que é um adversário a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são 4 temporadas juntos, e nós trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade, encaixou muito bem e nós somos melhores na partida, na minha opinião. Carpini, boa noite. Foi a segunda vez que você usou o sistema com 3 zagueiros, né, nesse Campeonato Paulista. E quando você vai fazer a alteração, você tira o Igor Vinícius e não um dos zagueiros. Eu queria entender o que foi a tua ideia naquele momento para deixar o Ferrarese um pouquinho mais até por aquele setor. E se era algo que você já tinha imaginado nos treinamentos ou se foi pelo momento do jogo? Não, eu não ia mexer onde para mim estava muito consistente, né? Não tinha por que eu tirar um zagueiro naquele momento do jogo, um jogo controlado, né? Tivemos ali antes se eu não me engano foi antes da finalização do Alisson, um lance, na minha opinião, de penalidade também, que poderia ter sido aplicada a mesma regra no Luciano, então nós estávamos jogando no campo também do Palmeiras. O Palmeiras depois coloca mais um jogador de velocidade, no tempo que eu ficar exposto e correr riscos. Eu acho que não é o empate que nós queríamos a vitória e acho que merecíamos, né? Mas, como eu falei, nem tudo nós conseguimos controlar na partida, o que aconteceu hoje a gente não consegue controlar. Então, a gente, acho que foi muito satisfatório o que nós produzimos e eu não tinha por que mexer numa estrutura que estava muito bem encaixada, onde ele ainda colocou o Lázaro, o jogador de velocidade, o Caio, que tem um corredor, Hendrick, que não precisa falar da velocidade, e o Rony. Então, eu ia estar exposto demais. Eu tentei dar um pouco de desafogo pelo lado com o Eric, que fez uma linha de 5 ali e desafogou um pouquinho mais, ao invés de eu abrir mão de um setor onde estava muito organizado. Carpini, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Eu sei que você não quer comentar mais tanto sobre a arbitragem, mas é inevitável te perguntar, porque você é representante do São Paulo na área técnica, e hoje o presidente Júlio Casares disse que chega do Abel apitar o jogo, né? Quanto há de exagero ou calor do momento nessa declaração, e quanto que, de fato, ali próximo da área técnica, atrapalha a movimentação do Abel Ferreira ali? Bom, não digo que atrapalha, cara. Na verdade, assim, eu não vou falar nada em relação a isso. Deixa o que o presidente falou. Eu acho que assim você acompanha o futebol diariamente e deve ter acompanhado já pelo menos uns 100 jogos aí do Palmeiras. Então, o comportamento dos adversários, das pessoas de área técnica, acho que cada um tem as suas opiniões. Eu prefiro não externalizar a minha,
mas eu vou ficar meio imparcial. Eu não gosto disso, eu prefiro responder as perguntas, mas queria que você me entendesse que acho que qualquer coisa que eu excedesse vai virar polêmica, vamos falar disso a semana inteira, nós só temos jogo na próxima rodada, não vai mudar o que aconteceu, então acho que não vem ao caso o que eu penso. Vocês acompanham o futebol, acompanham o Palmeiras, acompanham o Abel e acho que você tem a opinião de vocês bem formada, assim como eu tenho a minha. Boa noite, Carpini. Tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Apesar do empate amargo que fica em relação a tudo que aconteceu na partida, queria que você falasse um pouco sobre a partida do Ferreirinha, que a cada vez mais vai tomando o seu espaço ali no setor ofensivo da equipe de São Paulo. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Fez outra grande partida, né? Um cara de desafogo, de 1 para 1, cumpriu muito uma função diferente um pouco, saiu da característica dele, né? De jogar muito em cima da linha, acho que isso foi bacana. Você vê o quanto esses caras estão dispostos a fazer pelo São Paulo, né? Pelo nosso projeto, pela nossa temporada. Então, sem dúvida, é mais uma boa opção que a gente vem ganhando. E o que preocupa um pouco agora, ainda bem que nós vamos ter uma semana aberta para poder trabalhar e descansar um pouco mais, mas também a sequência, né? O Ferreirinha vem participando de quase todos os jogos e hoje, ali de uns 60 minutos em diante, foi um cara que sentiu muito a parte física, mas é natural, mas eu prefiro enaltecer o que ele tem feito. Os comportamentos com bola foi isso que trouxe ele até o São Paulo e o que ele já conquistou na carreira, e os comportamentos sem a bola, e eu prefiro, isso sim eu quero exaltar, porque ele tem sido muito comprometido com o grupo. Carpini. Muito bem, acompanhamos um trecho bem interessante da entrevista do Thiago Carpini, né? Um treinador jovem, mas muito centrado, né? Não deixa de falar o que quer. Da gente, só para registrar, tem imagens do Palmeiras saindo agora do Morumbis, tá? Essas imagens são recuperadas ou são do momento? Só confirmando aqui com a nossa equipe. Agora, ó. Abel Ferreira está passando nesse momento, ele não quer falar. A imprensa ainda tentou ali, né? Então é isso, galera. Foi um jogo conturbado, um jogo que até hoje repercute, muitas polêmicas, não ceder espaço para o Palmeiras fazer a coletiva, porque em outra hora o Palmeiras também não cedeu ao São Paulo, então aquela união falsa entre Casares e Leila caiu por terra, a gente já viu aí. E foi um jogo pegado, um jogo que teve falta o tempo todo, um jogo ridículo com o nível do futebol brasileiro, infelizmente. Com 8 minutos já tinha 8 faltas. O jogo para muito porque os times são fracos tecnicamente. Se for pegar do Flamengo a um time de segunda divisão, os jogos são horrorosos, infelizmente. Mas é o que a gente tem aqui, né, na América do Sul. O nosso time do coração está aqui, a gente tem que acompanhar. Mas eu assisti um jogo do Manchester City, Manchester United, nesse domingo. E aí você assiste qualquer jogo brasileiro e você fica horrorizado. E ainda com um tempero dos juízes, árbitros, que são horrorosos, que não deixam o jogo correr, não tomam as decisões certas, com falta de técnica dos jogadores de dois lados. Então foi um jogo pegado, sem técnica nenhuma, onde os protagonistas foram os goleiros, Everton falhando e Rafael falhando também, além da arbitragem, que foi péssima. Mas falando do coletivo do São Paulo, foi um jogo que horroroso. Essa é a palavra-chave deste vídeo, porque muito erro, galera. Os caras não conseguem acertar um passe de 1 metro ao lado. Então fica difícil esse tipo de coisa. Lucas Moura até consegue dar aquela arrancada, isso ele não tem como negar, mas falhando, furando, não acerta um passe, conseguiu acertar ali para a Ferreirinha, porque ele é acima da média, mas não fez uma boa partida. Ninguém acertava nada. Do lado do Palmeiras é a mesma coisa, até que Rames Rodrigues chegou. E o cara, eu confesso aqui, assistindo com meu irmão, meu sobrinho, aqui, o pessoal da minha família, eu ficava arrepiado que o homem não errava um passe. O cara pegava uma bola, peito, virava. O cara é diferenciado. E o que mais me revolta é que não serve para o São Paulo esse tipo de jogadores. Pô, galera, francamente, o futebol brasileiro está nessa aí porque os novos treinadores brasileiros, juntamente até com os antigos também, estão perdendo a essência. Falando individualmente de cada um, força de vontade não faltou em ninguém, né? Mas técnica, meu Deus do céu. Se for dar nota por técnica aqui,
eu só vou dar nota pro Rames, talvez ali o Ferreirinha, porque ninguém consegue botar a bola no chão, consegue chutar uma bola no gol. O Alisson mesmo, que sempre faz partidas boas, ele acerta um chute e pode ter certeza que os 3 próximos ele vai errar, como ele errou os vários depois. Mas para mim foi o melhor da partida. Então não tem muito o que se comentar. A jogada fora do jogo, a jogada dos bastidores está tendo mais saída do que o jogo em si. Com as polêmicas aí de Casares aí que veio ao público falar, com as brigas dos jogadores indo até até a sala do árbitro. Isso é errado, isso vai dar problema. É errado em termo constitucional do futebol brasileiro, mas em relação à atitude do São Paulino, não teve violência, não teve nada, os caras estão certíssimos, tem que ir para cima mesmo, tem que mostrar que a gente não vai estar tolerando esse tipo de palhaçada, e é sempre contra o São Paulo. Claro que esses árbitros de hoje, cada jogo ele procura um time para prejudicar, porque eles são fracos mesmo, isso vai acontecer. Mas contra o São Paulo, quando tem que tomar uma decisão, sempre sobra para o São Paulo. O poder de bastidores do São Paulo está baixíssimo. Então tem que parar mesmo, tem que ver o que é que está acontecendo e ir para cima mesmo, galera. Tem que ir para cima. Nada de violência, mas tem que fazer os protestos mesmo. É um absurdo que foi feito ontem, o que é feito no futebol brasileiro durante vários anos. É mais do mesmo. E aí eu sou obrigado a ver esses comentaristas aí, até São Paulino também, fica falando um bocado de baboseira. Os caras só param para falar mal do próprio clube, para querer parecer que não é clubista, mas acaba sendo uns caras nojentos na forma de comentar, sempre contra o São Paulo. É por isso que eu peço a vocês para fortalecer o canal, a mídia alternativa, porque essas mídias aí, vou dizer a você, viu? A mídia é até boa, mas os comentaristas de hoje também, tá tudo ruim no Brasil, galera, tá tudo ruim. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, se inscreva, deixe seu like aí, comente. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu gosto de ler todas. A opinião de vocês referente a esse jogo aqui. Mais um jogo, meu Deus do céu. Então é isso aí, um forte abraço. Família Tricolor, tamo junto.